A máquina eleitoral brasileira, em um ano que ainda não é 2026, já movimenta seus bastidores com a convocação de mesários voluntários. Uma novidade, não? A urgência em garantir a força de trabalho para o pleito que se aproxima sugere que a logística das eleições é tão complexa quanto as promessas de campanha. Enquanto isso, a inteligência financeira do país, representada pelo Ministério da Fazenda, se projeta em Nova York, na chamada Brasil Week. A iniciativa, que busca atrair investimentos e discutir a economia brasileira, serve como vitrine para o governo. Fica a dúvida se a exposição será de reais conquistas ou de projeções otimistas para consumo interno. A missão europeia desembarca em solo brasileiro com a promessa de acelerar os efeitos do acordo Mercosul-UE. A retórica de celeridade econômica contrasta com a lentidão histórica dos blocos em transformar papel em resultados tangíveis. Resta saber se a pressa é genuína ou apenas mais um verniz diplomático. A morte de Juscelino Kubitschek é revisitada por meio de laudos e simulações tridimensionais, segundo o relatório da Comissão Especial sobre Mortes e Desaparecimentos Políticos. A ciência tenta desvendar um enigma histórico, mas a máquina burocrática parece mais interessada em perpetuar o mistério do que em solucioná-lo. O Ministério da Igualdade Racial aproveita o Dia das Mães para debater a maternidade negra e democracia. Um belo tema para reflexão, sem dúvida. Contudo, é preciso ponderar se a agenda identitária não se torna um campo fértil para a proliferação de discursos que, na prática, pouco alteram a realidade do cidadão comum. A defesa nacional justifica regimes de contratação militar excepcionais, invocando o interesse nacional. A elasticidade do conceito de interesse nacional é notória, especialmente quando utilizada para contornar a burocracia e as regras que deveriam, em tese, garantir a legalidade e a transparência das aquisições. O voto feminino no Brasil, reconhecido em 1932 e consolidado em 1934, é lembrado como marco na política. Um avanço inegável, que, no entanto, não impediu que a engenharia política continuasse a moldar o cenário eleitoral com as mesmas artimanhas de sempre. Carlos Bolsonaro, em um momento de aparente fragilidade, chora a possibilidade de o irmão Eduardo não retornar ao Brasil. O autoexílio nos Estados Unidos, motivado por alegada perseguição política, ecoa uma narrativa que, curiosamente, não impediu o fluxo de recursos públicos em outras circunstâncias. A visita de Lula a Donald Trump é interpretada como uma resposta de Estado à chancelaria paralela dos Bolsonaro nos Estados Unidos. A dinâmica entre o pragmatismo diplomático e a atuação de grupos com agendas particulares revela as complexidades da política externa, onde a realidade factual muitas vezes se perde em narrativas convenientes. O Conselho Monetário Nacional proíbe categorias de contratos que a lei brasileira nunca definiu, alimentando o debate sobre mercados preditivos e os limites do poder normativo. A intervenção estatal, mesmo em áreas de pouca regulamentação, demonstra a capacidade de o poder público interferir onde, em tese, não deveria. A Bienal de Veneza, a maior mostra de arte contemporânea do mundo, abre suas portas sob o peso de tensões geopolíticas globais. Enquanto a arte busca ser refúgio, a presença de nações em conflito expõe a fragilidade da paz e a persistência de velhos antagonismos. A disputa estratégica entre China e Estados Unidos abre espaço para o Brasil, que é incentivado a usar os investimentos chineses para fortalecer sua indústria. A habilidade em navegar entre as potências, transformando rivalidade em oportunidade, será o teste de fogo para a diplomacia e a economia nacionais. O Irã confirma a participação na Copa do Mundo, mas impõe condições, como a concessão de vistos e o respeito a seus símbolos nacionais. A exigência de um tratamento digno e isonômico é compreensível, mas o palco esportivo, infelizmente, raramente é imune às turbulências políticas. Um professor americano declara que estamos em uma guerra mundial, unindo conflitos aparentemente isolados em um único tabuleiro global. A interconexão das crises, impulsionada por grandes potências, sugere que a paz, tal como a conhecemos, tornou-se um conceito cada vez mais obsoleto. A Argentina, por meio da indústria têxtil em crise, exporta o problema da alta de preços, enquanto o governo Milei, paradoxalmente, incentiva compras no exterior.
Uma estratégia que, para o consumidor, pode soar como um alívio temporário, mas que revela a complexidade da política econômica em tempos de inflação galopante. Há exatos 10 anos, o teto de gastos era implementado, estabelecendo um instrumento de controle da despesa pública. A longevidade e os debates em torno dessa âncora fiscal evidenciam a dificuldade inerente em conciliar a responsabilidade fiscal com as demandas, muitas vezes insustentáveis, do aparelho estatal. A economia capixaba, após uma recuperação acelerada, encontra um novo ritmo de crescimento, agora mais estável e baseado em renda. A transição de um modelo de expansão rápida para um de consolidação gradual sugere uma maturidade econômica que, se sustentada, pode ser um exemplo para outras regiões. O BTG Pactual projeta $1 aproximadamente R$ 4,00 para 2026, avaliando o impacto da guerra no Oriente Médio. As previsões econômicas, como um termômetro, buscam antecipar as flutuações de um cenário volátil, onde eventos distantes têm o poder de redesenhar nosso planejamento financeiro. O confronto entre Irã e Estados Unidos na Copa do Mundo volta ao centro das atenções, com um possível embate já na primeira fase. A geopolítica, mais uma vez, transcende o campo de jogo, transformando a competição esportiva em um espelho das tensões internacionais. A Bienal de Veneza, a maior mostra de arte contemporânea do mundo, abre suas portas sob o peso de tensões geopolíticas globais. Enquanto a arte busca ser refúgio, a presença de nações em conflito expõe a fragilidade da paz e a persistência de velhos antagonismos. A disputa estratégica entre China e Estados Unidos abre espaço para o Brasil, que é incentivado a usar os investimentos chineses para fortalecer sua indústria. A habilidade em navegar entre as potências, transformando rivalidade em oportunidade, será o teste de fogo para a diplomacia e a economia nacionais. O Irã confirma a participação na Copa do Mundo, mas impõe condições, como a concessão de vistos e o respeito a seus símbolos nacionais. A exigência de um tratamento digno e isonômico é compreensível, mas o palco esportivo, infelizmente, raramente é imune às turbulências políticas. Um professor americano declara que estamos em uma guerra mundial, unindo conflitos aparentemente isolados em um único tabuleiro global. A interconexão das crises, impulsionada por grandes potências, sugere que a paz, tal como a conhecemos, tornou-se um conceito cada vez mais obsoleto. O governo Milei, na Argentina, parece apostar em um paradoxo ao incentivar compras no exterior enquanto a indústria têxtil local enfrenta uma crise sem precedentes. Um movimento que, para o bolso do consumidor, pode gerar um alívio momentâneo, mas que levanta sérias questões sobre a sustentabilidade da política econômica adotada. O teto de gastos, que completa uma década, consolidou-se como um instrumento de controle da despesa pública no Brasil. A sua longevidade, apesar das críticas e debates, atesta a dificuldade em equilibrar as contas públicas em um país onde as demandas por investimento e custeio do Estado são, frequentemente, insaciáveis. A economia capixaba, após um período de expansão pós-pandemia, parece ter encontrado um ritmo mais sustentável, baseado em renda e estabilidade. Essa transição para um crescimento mais controlado sugere uma maturidade do setor, que pode servir de modelo para outras economias regionais. O BTG Pactual projeta o dólar aproximadamente R$ 4,00 para 2026, considerando o impacto da guerra no Oriente Médio. As previsões financeiras, que tentam antecipar as oscilações de um cenário global volátil, nos lembram da fragilidade das nossas economias frente a eventos geopolíticos distantes. A possibilidade de um confronto entre Irã e Estados Unidos na Copa do Mundo já na primeira fase adiciona um tempero geopolítico a um evento esportivo. A forma como as tensões internacionais se manifestam em arenas de lazer e entretenimento revela um mundo cada vez mais interconectado e, por vezes, perigosamente instável. A Argentina, por meio da indústria têxtil em crise, exporta o problema da alta de preços, enquanto o governo Milei, paradoxalmente, incentiva compras no exterior. Uma estratégia que, para o consumidor, pode soar como um alívio temporário, mas que revela a complexidade da política econômica em tempos de inflação galopante. Há exatos 10 anos, o teto de gastos era implementado, estabelecendo um instrumento de controle da despesa pública no Brasil.
A sua longevidade, apesar das críticas e debates, atesta a dificuldade em equilibrar as contas públicas em um país onde as demandas por investimento e custeio do Estado são, frequentemente, insaciáveis. A economia capixaba, após um período de expansão pós-pandemia, parece ter encontrado um ritmo mais sustentável, baseado em renda e estabilidade. Essa transição para um crescimento mais controlado sugere uma maturidade do setor, que pode servir de modelo para outras economias regionais. O BTG Pactual projeta o dólar a aproximadamente R$ 4,00 para 2026, considerando o impacto da guerra no Oriente Médio. As previsões financeiras, que tentam antecipar as oscilações de um cenário global volátil, nos lembram da fragilidade das nossas economias frente a eventos geopolíticos distantes. A possibilidade de um confronto entre Irã e Estados Unidos na Copa do Mundo já na primeira fase adiciona um tempero geopolítico a um evento esportivo. A forma como as tensões internacionais se manifestam em arenas de lazer e entretenimento revela um mundo cada vez mais interconectado e, por vezes, perigosamente instável. A venda de telescópios chineses na América do Sul sob pressão dos Estados Unidos levanta a questão: até que ponto o avanço tecnológico se torna um campo de disputa geopolítica? Deixa nos comentários o que você pensa sobre isso. 3 petroleiros atravessaram o Estreito de Hormuz em meio a tensões globais. A rota, vital para o abastecimento energético mundial, serve como um lembrete constante da precariedade da paz em regiões estratégicas. Lula retorna dos Estados Unidos com a imagem fortalecida, segundo a análise de Marcos Cardoso. O talento diplomático do presidente, inegável, mas a questão que paira é se essa habilidade se traduzirá em resultados concretos para o país, ou se é apenas mais um capítulo de uma narrativa política bem construída. Os Estados Unidos intensificam a pressão sobre Argentina e Chile para reverem projetos de telescópios chineses. A disputa tecnológica se manifesta como um novo capítulo da rivalidade sino-americana, com a América do Sul no centro de um jogo de xadrez global. A ideia de que o mundo pode ser redesenhado a partir de instintos imperiais, no caso de Donald Trump, é preocupante. A lei, que deveria ser um limitador, muitas vezes se torna apenas mais um instrumento em narrativas de poder. A Bienal de Veneza, palco da arte contemporânea mundial, abre em meio a tensões geopolíticas. A arte como refúgio em tempos de conflito é um tema pertinente, mas a realidade é que a política, com sua força bruta, raramente se distancia dos palcos culturais. O Brasil se encontra em uma posição estratégica no conflito entre China e Estados Unidos, com especialistas defendendo o uso de investimentos chineses para fortalecer a indústria nacional. A capacidade de o país se beneficiar dessa disputa, sem ceder a pressões externas, será determinante para seu futuro. O Irã, ao confirmar sua participação na Copa do Mundo, impõe condições. A diplomacia em pequenos detalhes, como vistos e respeito ao hino, reflete um mundo onde até mesmo o esporte está sujeito a embates ideológicos e soberanos. A noção de uma guerra mundial integrada, onde conflitos regionais se unem sob a égide de grandes potências, é um alerta sombrio. A interconexão das crises sugere que a paz global é cada vez mais uma ilusão. A Argentina, com roupas caras e incentivo a compras no exterior, demonstra a complexidade de sua política econômica. O governo Milei tenta equilibrar a inflação com a demanda externa, um malabarismo que pode ter consequências imprevisíveis. Há 10 anos, o teto de gastos se tornava um instrumento de controle da despesa pública. A persistência dessa ferramenta fiscal, em um país acostumado a gastos elevados, é um indicativo da luta constante entre a necessidade de austeridade e as pressões por mais intervenção estatal. A economia capixaba, após a recuperação pós-pandemia, entra em um ritmo de crescimento mais controlado e baseado em renda. Essa estabilização, se mantida, pode ser um sinal de maturidade econômica em um cenário nacional frequentemente volátil. O BTG Pactual prevê um dólar a aproximadamente R$ 4,00 para 2026, com a guerra no Oriente Médio como um dos fatores de influência. As projeções econômicas, sempre sujeitas a imprevistos, nos forçam a reconhecer a fragilidade de nossas finanças diante de eventos globais. Se informação importa para você, curta o vídeo,
compartilhe com quem precisa saber e se inscreva no canal. Ative o sino, as notícias não esperam. Nos vemos amanhã.